Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física, dando continuidade ao nosso assunto de cinemática vetorial. Então na última aula a gente trabalhou com o lançamento de projéteis, então a gente viu bastante sobre o lançamento horizontal e hoje a gente vai falar sobre o lançamento oblíquo. Então o objetivo da nossa aula hoje é trabalhar com o lançamento oblíquo. Então esse assunto está no livro de vocês, na página 97. E o que vem a ser o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, ele assim como o lançamento horizontal que a gente viu na última aula, ele vai ocorrer em duas dimensões. Então a gente vai ter a dimensão ao longo do eixo X, na horizontal, e no eixo Y, na vertical. Então a diferença aqui, quando a gente considerar o lançamento oblíquo, é que o movimento ele ocorre com um vetor velocidade inicialmente apresentando um ângulo entre 0 e 90 graus em relação ao plano horizontal. Então a gente tem um exemplo aqui de um canhão que está emitindo, está lançando uma bola, e a gente percebe que esse canhão aqui ele tem um ângulo em relação à horizontal, um ângulo em relação ao solo, e ele lança essa bola em direção a essa torre. Então aqui o movimento, o lançamento oblíquo, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte a gente considera que o lançamento oblíquo vai ser aquele onde a esfera, o corpo, vai subir até atingir uma altura máxima, e a segunda parte do movimento vai ser quando esse corpo começar a descer. Então está dividido aqui, está representado no slide. O primeiro trecho vai ser o trecho de subida até determinada altura, e essa altura é chamada de altura máxima do lançamento. E depois a gente tem o movimento de descida, porque tem a ação da gravidade, a gravidade apontando para o centro da Terra, esse corpo vai descer. E é importante a gente notar o seguinte: se a gente desconsidera a resistência do ar, a trajetória desse objeto vai ser uma parábola. Só lembrando que nas últimas aulas, quando a gente estava tratando de lançamento, tanto o lançamento vertical, o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, agora também na queda livre, a gente estava desconsiderando a resistência do ar. Então, mais uma vez, a gente vai dar continuidade ao estudo, desconsiderando a resistência do ar e até algumas fórmulas que a gente já deduziu nas últimas aulas, a gente vai poder utilizar agora também. Então, dando continuidade aqui. Então, a gente tem mais um exemplo. Agora, se imagina que tem um rapaz jogando golfe e ele vai lançar a bola. Quando ele lança essa bola, à medida que ele acerta essa bola, vai ter um ângulo em relação ao solo. Então a gente percebe que esse vetor aqui, ele representa o vetor velocidade inicial. Então quando ele acerta essa bola, um ângulo maior que 0, menor que 90. Por quê? Se o ângulo for 0, essa esfera, essa bola, ela vai estar no lançamento horizontal. Na verdade, está um movimento retilíneo, porque ele só ficaria aqui no solo. E se o ângulo for de 90 graus, vai ser um lançamento vertical, porque ele iria totalmente em cima desse eixo Y. Então agora a gente vai ter um movimento, o lançamento oblíquo, vai ser um movimento que também, assim como o lançamento horizontal, vai considerar as duas dimensões, o eixo X e o eixo Y. Então, como a gente descreveu, essa esfera, ela sobe até atingir uma altura máxima e depois ela vai descer, isso muito em função da ação da gravidade. Então essa linha aqui representa a trajetória do corpo. E esse tipo de movimento, lançamento oblíquo, ele aparentemente é complexo. E aí, para a gente facilitar o estudo desse movimento, a gente vai dividir em dois trechos. A gente vai dividir o movimento que acontece no eixo X e o movimento que acontece no eixo Y. Então, no eixo X, ou seja, o movimento horizontal, a gente vai considerar que o corpo, como está na ausência, a gente vai desconsiderar a resistência do ar, esse movimento vai ser uniforme, porque a velocidade, e por ele ser uniforme, a velocidade horizontal, que a gente vai chamar aqui de Vx, vai ser constante, ou seja, a velocidade horizontal do corpo não vai mudar e ele vai estar em movimento uniforme. Quando a gente considera o trecho que está ao longo do eixo vertical, ou seja, do eixo Y do corpo, a gente, como tem a ação da gravidade, a velocidade vai mudar. Então a gente vai ter a subida e depois vai ter a descida em função da ação da gravidade, e o Vy, a velocidade vertical, varia, e esse corpo, como tem aceleração, vai estar em movimento uniformemente variado.
Então aqui mais um exemplo. Imagina que um atleta chutou uma bola de futebol e essa bola vai fazer uma trajetória parabólica, vai descrever uma parábola. Então, o lançamento oblíquo, ela sobe até atingir a altura máxima e depois ela desce. Se a gente avaliar cada eixo, avaliar somente o eixo Y, somente o eixo X, a gente teria como se fosse a representação dessa figura aqui, dessa imagem. No longo do eixo Y, a gente tem somente a bola subindo e descendo. A gente pode considerar que ela está subindo. Imagina que alguém está olhando ela daqui. Desse ângulo, ela só vai ver a bola subindo e depois ela descendo. Enquanto se a gente está olhando de cima, a gente percebe esse eixo X aqui, ela rolando, né? Ela indo em movimento uniforme. Então, no VX a gente tem movimento uniforme, em VY a gente tem movimento uniformemente variado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a velocidade do lançamento. Já entendemos um pouquinho como é que vai ser esse movimento. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns parâmetros, alguns itens desse lançamento oblíquo. O primeiro vai ser a velocidade de lançamento. Então a gente já falou que a velocidade de lançamento ela vai ter um ângulo em relação ao eixo horizontal, um ângulo entre 0 e 90 graus. E aí, como vai ter um ângulo entre 0 e 90 graus, a gente, para poder trabalhar mais facilmente, a gente vai decompor essa velocidade. A gente vai decompor essa velocidade inicial em relação ao eixo horizontal, então a gente vai chamar de Vx, e a gente vai decompor também ela em relação a Vy, em relação ao eixo Y, vai decompor em Vy. E esse conteúdo a gente viu na aula 14, em cinemática vetorial, mais especificamente no tópico decomposição vetorial. Então, quem tiver alguma dúvida com relação à decomposição do vetor, é bom dar uma revisitada nessa aula 14. Então, a gente tem aqui o exemplo. Tem o lançamento oblíquo de um móvel com uma velocidade inicial, com ângulo θ em relação à horizontal. E aí vamos decompor, então, essa velocidade inicial. Então, coloquei aqui V0 para representar que é uma velocidade inicial, que tem um ângulo θ em relação à horizontal. A gente vai decompor na projeção no eixo X aqui, que vai ser o Vx, a componente ortogonal dessa velocidade no eixo X. E temos também aqui a componente vertical dessa velocidade, que vai ser o Vy. Como a velocidade inicial, eu coloquei aqui V0y. Por quê? Porque a velocidade no eixo Y ela vai variar em função do movimento. Já no lado de cá, quando a gente está trabalhando com Vx, essa velocidade eu não coloquei V0x. Por quê? Porque a velocidade ao longo do eixo vai ser constante. Então a gente não precisa colocar um V0x, porque ela vai ser sempre a mesma. Mas aqui, quando a gente está trabalhando com Y, a velocidade inicial y é uma, mas ao longo do movimento ela vai mudando. Até, por exemplo, quando chega lá em cima ela vai ser 0 e depois ela volta a aumentar. As fórmulas para a gente poder calcular essas componentes, Vx e Vy, a gente também viu lá na aula 14 e está explicado o porquê de cada uma dessas. Então eu vou só pegar o resultado, só o que vai interessar para a gente agora. Que vai ser Vx vai ser igual a V0 vezes cosseno de θ, cosseno desse ângulo aqui da inclinação entre o vetor velocidade e a horizontal. E temos também V0y, que vai ser V0 vezes seno desse ângulo. E mais uma coisa importante é que como esses dois vetores eles formam um ângulo de 90 graus entre si, a gente pode usar aqui Pitágoras para representar a soma deles. Então a soma deles, V0 ao quadrado, esse valor aqui, V0 ao quadrado, é igual a Vx ao quadrado, esse Vx, mais esse V0y ao quadrado. Caso sejam dados os valores de V0y, o valor de Vx e pedir para você calcular o valor de V0. Então vamos lá, um exercíciozinho aqui para a gente praticar isso que a gente acabou de ver e depois dar continuidade ao estudo de lançamento oblíquo. Considere que uma bola de futebol, após a cobrança de uma falta, possuía velocidade inicial de 80 km por hora e formou um ângulo de 60 graus com o campo. Calcule a velocidade horizontal, né, o Vx, e a velocidade vertical, V0y, velocidade vertical inicial da bola. Lembrando que se ele perguntasse ali, calcule a velocidade horizontal da bola no início, a velocidade da bola após 5 segundos, após 1 segundo, a velocidade horizontal vai ser sempre a mesma, o que muda é a velocidade vertical. E ainda são dados aqui algumas informações, como o cosseno de 60 graus e o seno
de 60 graus. Então, cosseno 0,5, seno aproximadamente 0,9. Vamos lá, primeiro calcular o Vx. Como é que eu vou calcular Vx aqui? O Vx é V0 vezes cosseno de θ. Então, a gente vai substituir o V0, a velocidade inicial de 80 km por hora. Lembrando que esse problema não fala nada, que quer esses dados no SI, então a gente pode trabalhar com o que foi fornecido. Então, 80 vezes o cosseno do ângulo, ou seja, cosseno de 60, ele informou aqui, que é 0,5. Então, 80 vezes 0,5. E aí vai dar 40 km por hora. Então, essa é a componente horizontal dessa velocidade inicial da bola. E, na verdade, vai ser a velocidade horizontal que a bola vai possuir ao longo de todo o lançamento oblíquo. Vamos calcular o V0y agora. Isso aqui é a velocidade inicial no eixo y. Então, a gente bota lá, V0y igual a V0 vezes seno de θ. Vamos substituir. V0 vale 80, seno de θ foi dado aqui, aproximadamente 0,9. Então, a gente bota 80 vezes 0,9. E aí a gente vai encontrar V0y igual a 72 km por hora. Então, a gente tem, ao longo do eixo x, a gente tem uma velocidade de 40 km por hora. Ao longo do eixo y, a gente tem uma velocidade de 72 km por hora. Mas a velocidade do lançamento, a velocidade que fazia um ângulo de 60 graus com a superfície, foi de 80 km por hora. A gente só achou as componentes dessa velocidade inicial. Vamos lá, então. Aprofundando um pouquinho o estudo em relação a cada eixo. Quando a gente pega o eixo x, a gente, mais uma vez, é bom lembrar que a velocidade horizontal não vai mudar. Então, como a gente observa aqui, nessa imagem, a gente percebe que o vetor Vx, ele vai ter sempre o mesmo tamanho, ele vai ser constante em qualquer ponto dessa parábola que eu pegar. O Vx vai ser sempre o mesmo tamanho, vai ser sempre a mesma velocidade, a velocidade horizontal. Essa daqui, né, a distância entre o ponto que iniciou o movimento até o ponto onde ele chegou, até o ponto que ele toca o solo de novo, a gente vai conhecer, a gente chama de alcance, o alcance horizontal dessa partícula, dessa bola. Até no lançamento horizontal, a gente chegou a falar um pouquinho sobre esse alcance, né, a que distância que ele caía do ponto em que ele era lançado. Então, mais uma vez, só uma dedução rápida aqui, a gente até falou sobre ela e na aula de lançamento horizontal, mas a gente tem aqui o S igual a S0 mais VT, a fórmula sorvete, né, no movimento uniforme, passe S0 para o outro lado, S menos S0 igual a VT, delta S igual a V vezes T. O delta S é o deslocamento, nesse caso, nosso deslocamento vai ser o alcance e, no caso, a velocidade, mas a gente está comparando com essa fórmula aqui, essa para cá. No caso, o Vx vai ser a velocidade horizontal, né? O V é a velocidade horizontal e o tempo é o ΔT total, é quanto tempo levou esse movimento. Então, essa é a primeira forma que é bom a gente gravar para essa questão do lançamento oblíquo, que é o alcance. E agora falar um pouquinho sobre o eixo vertical, o eixo Y. O eixo vertical, o eixo Y, já comentamos que nele a velocidade varia, porque tem a ação da gravidade. Então, é bom te notar que no primeiro momento, enquanto o corpo está subindo, a velocidade aponta para cima, a velocidade vertical aponta para cima e a aceleração aponta para baixo. Então, isso faz com que a velocidade diminua. Então, ele vai atingir um ponto onde a velocidade vertical dele vale zero, a velocidade vertical dele vale zero, que é o ponto de altura máxima, e depois ele volta a descer. E aí, quando ele volta a descer, a velocidade aponta para baixo, a velocidade vertical aponta para baixo e a aceleração aponta para baixo também. Então, o módulo da velocidade volta a aumentar, volta a crescer. Então, é isso que a gente percebe aqui no gráfico. Então, a gente tem a componente V0y, tem a componente VY, a diferença aqui que é a velocidade inicial vertical, aqui é a velocidade vertical nesse ponto, e aí vai diminuindo. Isso daqui já é menor do que a velocidade vertical inicial. Quando chega aqui no ponto máximo, a velocidade vertical, né, a componente vertical da velocidade vale zero. É importante notar que nesse ponto máximo a velocidade vertical vale zero, mas a velocidade do corpo não vale zero. Porque nesse ponto aqui eu tenho certeza que eu tenho uma velocidade horizontal,
que é até o que a gente viu aqui no slide anterior. Eu tenho uma velocidade horizontal, mas não tenho uma velocidade vertical. Então, velocidade seria igual a velocidade horizontal. E aí, depois que passa desse ponto máximo, a gente percebe que a velocidade agora aponta para baixo, a velocidade vertical aponta para baixo. E aí começa a aumentar novamente, até ele tocar o solo de novo. Fórmulas úteis aqui no eixo vertical, no eixo Y. São válidas as fórmulas do MOVE, do movimento uniformemente variado. Principalmente aquelas fórmulas que a gente viu e a gente adaptou para o lançamento vertical. Não vou fazer a dedução dessas fórmulas de novo aqui. A gente já tem lá na aula de lançamento vertical a dedução dessas fórmulas. Então, já vou pegar os resultados que a gente precisa para o lançamento oblíquo. Então, quando a gente pega as fórmulas que a gente deduziu lá em lançamento vertical para cima, a gente tem essa aí daqui, ó. Vy igual a V0y menos gt, então velocidade vertical igual a velocidade vertical inicial menos gt. Essa velocidade vertical aqui é a componente vertical da velocidade. H igual a V0y, t vezes t, menos gt quadrado sobre 2. E Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2gh. Então, essas são as principais formas que a gente vai precisar usar no lançamento oblíquo. Mas tem algumas fórmulas especiais que vão facilitar bastante o nosso trabalho, que é a fórmula do tempo, né, o tempo de subida, o tempo de movimento, a altura máxima e o alcance horizontal. A fórmula do alcance a gente até viu, mas eu vou revisitar agora. E a fórmula de tempo de subida e de altura máxima também são fórmulas muito importantes que, basicamente, toda questão de lançamento oblíquo vai trabalhar com pelo menos uma delas, alguma coisinha ali sobre tempo, sobre altura máxima. Então, a primeira fórmula especial que a gente vai falar agora é do tempo de subida. Então, na fórmula do tempo de subida, é claro que a gente vai chegar nessas fórmulas através das equações que a gente já tinha antes. Só que, para poupar tempo, eu já coloquei as fórmulas direto na forma como vão ser usadas. Então, o tempo de subida aqui vai ser igual a V0y dividido por g. V0y é a componente vertical da velocidade inicial, dividido pela aceleração da gravidade. É importante a gente notar aqui o seguinte: o tempo de subida ele depende somente da componente vertical inicial da velocidade e da aceleração da gravidade. Não depende de mais nada, não depende da massa do objeto, enfim, só depende da velocidade vertical inicial e da gravidade. É importante também lembrar o seguinte: a velocidade vertical inicial da velocidade, a componente, ela depende do ângulo do lançamento da velocidade inicial. Então, essas duas propriedades estão embutidas aqui. O tempo total. É importante notar o seguinte: o tempo de subida ele vai ser igual ao tempo de descida para o corpo passar pelo mesmo ponto do lançamento. Porque às vezes pode acontecer de lançar de uma mesa, ele levar 10 segundos para subir, levar 10 segundos para descer, vai passar pela mesma altura da mesa, só que ele vai continuar em direção ao solo. Então, nesse caso, o tempo de descida vai ser maior que o tempo de subida. Mas quando a gente considera a passagem pela mesma altura, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Então, o tempo total do movimento vai ser o dobro do tempo de subida, né? Um tempo para subir e depois esse tempo para descer. Como a gente pegou aqui que o tempo de subida é V0y sobre g, a gente vai botar aqui 2 vezes V0y sobre g. Então, a fórmula fica 2 vezes V0y dividido por g. Esse é o tempo total. Agora, fala sobre a altura máxima. Quando a gente lança, em que ponto, qual foi a altura máxima desse objeto? Deixa eu pegar aqui a altura máxima. H máximo igual a V0y ao quadrado, a componente inicial da velocidade ao longo do eixo vertical, ao quadrado dividido por 2 vezes g. Ou a gente pode considerar também que V0y é V0 vezes seno de θ. E aí pegar tudo isso daqui e substituir por V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, dividido por 2 vezes g. Particularmente, acho isso daqui mais fácil da gente utilizar.
já que basicamente todo o problema a gente já vai começar calculando V0y, começar calculando já o V0x, ou o Vx, já que vai ser sempre o mesmo. Mais uma vez, depende somente de V0y e depende somente de g. Lembrando que aqui, V0y depende da velocidade inicial e depende do ângulo desse lançamento. A fórmula do alcance, a gente já falou, o alcance vai ser Vx vezes ΔT total, e agora a gente já tem uma fórmula para calcular esse ΔT total, que a gente viu no slide anterior, ó, 2 vezes V0y dividido por g. Podemos pegar esse ΔT total, substituir aqui e calcular qual foi o alcance horizontal dessa esfera, dessa partícula. Então, resumindo, temos aqui as fórmulas para a decomposição do vetor, velocidade. Então, Vx, né? Vx igual a V0 vezes cosseno de θ, V0y igual a V0 seno de θ, e a Pitágoras. Temos aqui as fórmulas do lançamento vertical para cima, que a gente aplica lá no eixo y. Temos a fórmula do alcance, que a gente vai aplicar basicamente no eixo x. E temos as fórmulas especiais, destacando a do tempo de subida, do tempo total e da altura máxima, que pode ser transformada também nessa daqui de baixo. Para a gente encerrar um exercíciozinho, para a gente aplicar essas fórmulas, fala o seguinte: um canhão, formando um ângulo de 30 graus com a superfície do solo, lança uma esfera com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sendo desprezível a resistência do ar, determine, letra A, a altura máxima da esfera, né, a altura máxima que essa esfera foi, o tempo para alcançar a altura máxima, ou seja, o tempo de subida, ser o alcance horizontal da esfera. E aqui são dados alguns dados: g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 aproximadamente 0,9. Então tem um esquema representativo, a gente até viu essa imagem no primeiro slide da matéria, tem esse ângulo, imagina que o ângulo aqui formado seja de 30 graus, né? O ângulo aqui entre ele e o horizontal. E vamos lá, então primeiro, apesar de não estar pedindo no problema, é bem interessante a gente calcular Vx e calcular V0y, porque vai ser bastante usado nas fórmulas. Então vamos calcular aqui primeiro Vx. Vx igual a V0 cosseno de θ. Vx, V0 é 20 metros por segundo, ele informa aqui em cima. Cosseno de θ é 0,9, formou aqui. Então 20 vezes 0,9, contamos ali 18 metros por segundo. Essa é a velocidade horizontal, ao longo de todo o movimento. V0y, ou seja, velocidade inicial no eixo vertical. V0 vezes seno de θ. V0y igual a 20 vezes 0,5. 0,5 é o seno de θ, seno de 30 graus. E 20 é a velocidade inicial do lançamento. V0y, então, vai ser 10 metros por segundo. Agora vamos resolver o item por item aqui. Letra A, a altura máxima da esfera. Já temos a fórmula aqui, altura máxima igual a V0y ao quadrado, dividido por 2 vezes g. Pegamos aqui, vamos substituir a velocidade inicial no eixo y, a gente encontrou no quadro anterior, que vale 10 metros por segundo. Então vamos substituir aqui 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes g. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, para essa questão. Então 10 ao quadrado vai ser 100, 2 vezes 10, 20, 100 dividido por 20, 5 metros. Então a altura máxima foi de 5 metros. O tempo para alcançar a altura máxima. Então o tempo de subida vai ser V0y dividido por g. V0y a gente já calculou, né? Está aqui, 10 metros por segundo. Então vai ser 10 dividido por g. O g vale 10, então vale 10 dividido por 10, 1, como é tempo, 1 segundo é o tempo de subida. E agora, para a gente calcular o alcance horizontal da esfera, o alcance é Vx vezes ΔT total. Então, Vx a gente sabe que é 18 ao longo de todo o movimento. Falta saber qual é o ΔT total, quanto tempo que houve esse movimento. E o ΔT total é de 2 vezes o tempo de subida. Como o tempo de subida a gente calculou aqui que vale 1 segundo, o tempo total vale 2 vezes 1, vale 2 segundos. Então, ele levou 1 segundo para subir, 1 segundo para descer. O tempo total do movimento, 2 segundos. Então, aqui é só substituir, né? Pegamos aqui o Vx, que vale 18, esse tempo total de 2 segundos,
2 vezes 18, 36 metros. Esse foi o alcance horizontal. Então, a altura máxima foi de 5 metros, levou 1 segundo para chegar a essa altura de 5 metros, e depois mais 1 segundo para descer. E do ponto onde ele foi lançado até o ponto onde ele chegou, ele percorreu ali 36 metros. Então é isso, pessoal. Encerramos mais uma vez essa parte do lançamento oblíquo. E caso vocês tenham alguma dúvida, tem no meu contato, os meus contatos aqui. E agora é só a gente resolver mais alguns exercícios nas próximas aulas. Então tá bom, um abraço, espero que fiquem todos bem. Tchau, tchau.